E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero mostrar para vocês algo que, na realidade, todos vocês já conhecem. Mas é sempre bom a gente lembrar, a gente ratificar, a gente voltar atrás. Por quê? A Bíblia fala lá em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Filipe: eu não me canso de escrever sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ele não se cansava de escrever. Às vezes, voltar ao básico é importante. Voltar ao básico nos faz lembrar do alicerce, aquele alicerce que nos norteia, que edificou aquilo que nós cremos hoje. Muito bem. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, o seguinte: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, do que cair um tio da lei. Então, tudo que está escrito nos profetas, na lei, né, ali em Salmos, tudo, não tem nada ali que foi escrito à toa. Lembra o que está escrito aqui, ó, um tio, ou seja, a menor partícula do vocabulário hebraico, por mais que pareça ser sem sentido algum, nada disso vai cair. Tudo isso irá se cumprir. Tudo isso irá se cumprir. Tudo que está escrito ali vai se cumprir. Nada cairá por terra. Nada cairá por terra. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o que a gente está vendo hoje no nosso meio? Que está havendo um, um jogo de gladiadores. Quem são esses gladiadores? O escritor aos Hebreus versus o profeta Ezequiel. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a verdade? Quem é que realmente está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo dizer? Será que é o profeta Ezequiel? Será que Hebreus refuta Ezequiel? Como se o livro de Ezequiel fosse um livro apócrifo. Lá nos últimos 9 capítulos ali, são livros apócrifos. Né? São livros que devem ser desconsiderados, né? E vamos ficar apenas com o que Paulo escreveu em Gálatas, o escritor aos Hebreus escreveu lá no seu livro de Hebreus. E esses dois livros refutam, né, o livro de Ezequiel, como se o livro de Ezequiel fosse um profeta herege ali, né? Um profeta herege que está querendo ensinar alguma coisa que não é verdade. Né? Então, quando na realidade a gente coloca os dois em confronto, nesse embate, o que se dá a entender? Que o que Ezequiel profetizou não vai acontecer. O que Ezequiel ensinou não está valendo de nada. Né? Aquilo dali não nos ensina nada. Né? O que está ali caiu por terra. E qual é a maior prova, né, de que esse tipo de argumento, né, qual é a maior prova que esse tipo de entendimento é o que de fato está acontecendo? Quando eu me comporto como um calvinista ou como um pré-tribulacionista. Como que um calvinista e um pré-tribulacionista se comportam? Então, por exemplo, você chega lá para um calvinista, né, e mostra para ele um texto clarissimamente falando, né, de Hebreus capítulo 6, por exemplo. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e receberam o dom espiritual, a boa palavra, participar dos poderes do mundo vindouro e recaíram, sejam renovados. Aí você mostra esse texto aqui para eles. Aí eles, ao invés de explicar o texto, eles vão tentar responder com outro texto. Como se houvesse um embate, né? A Bíblia ensinasse as duas coisas. E a gente sabe que não é do nosso perfil usar esse tipo de argumento, ou seja, ficar
escolhendo texto, pescando ali texto, né, que eu quero, pincelando o texto para refutar as outras pessoas. Não, a nossa característica é passear pela Bíblia, é unir os profetas com os apóstolos. Então a gente consegue caminhar tanto pelos textos de predestinação, como nós conseguimos caminhar pelos textos que falam do livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa característica não é fazer um ringue de Bíblia, né? Um ringue ali onde um apóstolo fica degladiando com o outro. A gente acredita na harmonia dos textos. Mesma coisa a gente vê muitos pré-tribulacionistas que não respondem muitas questões nossas que nós colocamos para eles, mas eles gostam de jogar questões para nós. Amém? Como sempre, a gente sempre responde a todos os questionamentos elaborados na medida do que a gente tem o entendimento, que nós não somos conhecedores de tudo, mas procuramos responder, né? Mas a gente responde os textos dele. A gente vai lá no texto do camarada, né, e faz a refutação. Não apenas eu fico jogando outro texto em cima para botar aquele texto por debaixo do tapete e prevalecer o meu texto. Olha, esse texto aqui é mais forte. Olha, eu escolhi aqui esse texto. Quem conhece os nossos argumentos, quem acompanha os nossos canais, sabe que esse tipo de estratégia para nós não funciona. O pessoal já está treinado nisso. Responder texto com outros textos, mas aquele dali fica em aberto. O que fica em aberto, a gente já sabe que esse tipo de argumento não vai prevalecer. Então, quando alguém chega e tenta refutar o profeta com outros textos, porque na realidade nós só estamos utilizando os profetas, né? Quando alguém tenta refutar um profeta com outros textos, na verdade ele não está me refutando, não. Ele está tentando refutar o profeta, né? Está tentando refutar ele, não nós. Nós só estamos replicando o que ele está ensinando, né? Mas aí existe essa questão de tentar refutar, né, o profeta. Qual é o melhor caminho para se tentar levar e conduzir essa questão? Ao invés de tentar refutar o profeta, é harmonizar os textos. A Bíblia ela não está ali para fazer um ringue de gladiadores entre apóstolos e profetas. Você tem que harmonizar o texto. E como que eu harmonizo os textos? Eu harmonizo os textos explicando Gálatas, explicando Hebreus, ok, perfeito, mas também explicando os textos de Ezequiel. Na medida que eu pego todos os textos ali, os 9 capítulos, e começo a dar sentido, não é apenas tentar dar uma resposta a partir de outro capítulo, ou de outro livro, né? Tentar dar a resposta e deixar aquele texto em aberto, porque o texto continua em aberto. Imagina se eu chego, por exemplo, e uso lá Apocalipse 15, que fala da igreja que está lá no céu, comemorando tabernáculos, né? Uso Apocalipse 14, que fala que veja os 144 mil lá no alto, lá no céu, no Monte Sião, e fico focado nesses textos, mas eu não quero saber da aliança abrâmica, não quero saber de herdar a terra. Aí esses textos eu não toco, esses textos eu não mexo, esses textos eu deixo ela naquele canto e só fico ali, né, naqueles 2 textos. O que eu vou estar querendo dizer com isso? Eu vou estar querendo dizer com isso que o que eu creio é o que eu creio, ponto final, e eu não quero debater, né, os textos que mostram o reino sobre a terra. Por quê? Porque são textos fortes, são textos convincentes, são textos que vão me paralisar por um momento, porque eu vou ter que harmonizar de qualquer forma. O texto está ali, não tem como rasgar aquilo da Bíblia. Não tem como tirar aquilo dali das Escrituras. Aquilo é a Escritura Sagrada. Aqueles textos fazem parte do cânon bíblico e são profecias. Não é sombra, porque aquilo nunca aconteceu, né? É profecia. Existe uma diferença entre sombra e profecia. Qual é a diferença? A sombra são personagens e fatos que aconteceram. Por exemplo, a profecia que fala sobre Jesus vindo no jumentinho. Isso é sombra ou profecia? Isso é profecia. Por que não é sombra? Sombra é se existisse alguém, por exemplo, o rei Davi, entrando lá em Jerusalém montado num jumento. Se o rei Davi entrasse montado no jumento, isso seria sombra. Por quê?
aquilo foi refletido, aquilo existiu, aquilo aconteceu. Isso é sombra. Agora, a profecia de Jesus montado no jumento não é sombra. Aquilo é uma profecia que, ao se cumprir, se cumpre na pessoa de Jesus. A profecia de Jesus ter sido vendido por 30 moedas. Isso é sombra ou profecia? É profecia. Por quê? Porque é uma palavra ministrada que nunca aconteceu na história. O que é sombra? José sendo vendido pelos seus irmãos. Um ato concreto, visível que aconteceu. Então, o livro de Daniel, nos seus capítulos finais, do 37 em diante, é tudo profecia. São coisas que não aconteceram, assim como Gog e Magog não aconteceu. Eu posso chamar a guerra de Gog e Magog de sombra? Eu posso chamar a ressurreição dos mortos de Ezequiel 37 de sombra? Não, porque não aconteceu. Dessa mesma forma, do capítulo 40 ao 48 também não posso chamar de sombra. Aquilo dali é uma profecia. Entendeu? Então, se é profecia, eu preciso explicar. Eu tenho que explicar aquilo dali. Eu não posso apenas explicar, né? Nem explicar, né? É tentar refutar com textos de fora, ao invés de explicar os textos de dentro. É como se fosse dar uma desculpa, por exemplo. Vamos imaginar que tem uma pessoa casada ali, e aí a gente encontra, né, no celular dele foto desse camarada com outra mulher. Aí a esposa vai questionar, por que você está aqui nessa foto, né, com essa mulher aqui? Porque eu quero saber. Não, é porque é o seguinte, né, lá no jogo do Flamengo, eu estava lá no jogo do Flamengo e nesse mesmo dia, né, então não tem como eu estar aqui. Não, esquece o jogo do Flamengo, meu irmão. Você pode até dizer que estava lá no jogo do Flamengo, no jogo do Vasco, no Maracanã, naquele dia ali, perfeito. Mas você tem que explicar essa foto aqui. Se você não conseguir explicar essa foto, vai ficar pendente. Se você não conseguir explicar esse momento aqui, esse vídeo aqui, que está aqui, que dá para ver claramente que é você, por mais que você tente explicar isso aqui, dando uma desculpa que você estava no Maracanã assistindo o jogo, você só está falando você no jogo, mas você não está falando você ali no vídeo. E é isso que está acontecendo, né? As pessoas estão explicando Hebreus, explicando Gálatas, mas não está explicando Ezequiel. Então não adianta. Esse embate, esse ringue aí, vai continuar sendo eterno, por um lado, enquanto não explicar aqueles textos. E isso não é característica dos nossos canais. Os nossos canais ele vem para trazer a restauração da verdade. E a restauração da verdade não tem nada a ver com essa questão de característica denominacional. Como a característica denominacional? Essa é a minha doutrina, eu criei assim, ponto final. É desse jeito que eu acredito. Né? Eu acredito nisso aqui desde 2012, desde 2013. É assim que eu vou acreditar. Não, isso aí é denominação, cara. Denominação que é assim. Você tem ali um estatuto, você tem ali, né, umas regrinhas do que você crê, que você não deixa de crer. Fica se apegando a isso daí, mas tem um mundo de textos que você não quer explicar. Isso é uma característica denominacional, né? O que é uma denominação? Né? É uma divisão. Né? Eu penso assim, eu creio assim, é desse jeito, ninguém muda meu pensamento. Fica você crendo assim ali, fica eu crendo dessa forma aqui, e você faz o teu que eu faço o meu. Ah, mas esse texto aqui, não interessa esse texto aqui. Isso aqui não interessa. Eu creio assim e acabou. Isso é uma característica denominacional. E é o que nós combatemos desde o início. Desde o início. Eu bato de frente com isso desde 2002. Por quê? Porque esse tipo de raciocínio, ele não agrega o conhecimento e não permite que Deus restaure a igreja. Porque se você já tem um pensamento fechado, se você já tem uma opinião fechada e não se abre para ouvir e para estudar, né, e explicar esses textos, tá sendo uma cópia fiel dos calvinistas, uma cópia fiel, né, de muitos pré-tribulacionistas, uma cópia fiel, né, de um adventista,
né, de um testemunho de Jeová, onde ele já tem um pensamento dele fechado, não quer estudar, não quer explicar os outros textos e fica naquele mundo ali fechado de H, né, de Nova Jerusalém, né, de Hebreus, e fica nisso daí. Esse tipo de comportamento só prejudica o andamento da restauração do corpo de Cristo. Mas, né, nós estamos aí abertos para dialogar com quem quiser conversar sobre este assunto. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.